Olá pessoal, tudo bem? Um forte abraço para todo mundo que acompanha o LAC Cursos. Chegando aqui na área o professor Edenilson Moraes para conduzir um super curso de História 100% focado no edital para você ficar super competitivo. Aqui ao longo de nossas aulas de História iremos trabalhar os tópicos que são cobrados no edital. Falaremos sobre a ocupação pré-histórica de Pernambuco, analisaremos ainda a capitania de Pernambuco e os principais aspectos históricos desse período, trataremos também da província de Pernambuco e os principais eventos históricos ao longo do século XIX e ainda vamos falar sobre o período republicano em Pernambuco. Ou seja, será um longo trajeto onde nós iremos trabalhar todas as temáticas que fazem parte do conteúdo programático de História para esse concurso. E você pode ter toda a convicção, toda a certeza que faremos uma grande preparação e que você terá uma grande possibilidade de ter um desempenho fantástico, um desempenho extremamente satisfatório. Essa é a nossa meta. Muito foco, trabalhando as temáticas principais, as temáticas que serão cobradas ao longo do edital desse concurso, para que você possa ter uma grande prova com grande resultado e, se possível, gabaritando. Essa é a nossa meta, 10 de História. Pois bem, pessoal, sem muita enrolação, vamos começar esse nosso primeiro encontro tratando especificamente da ocupação pré-colonial de Pernambuco. O que vem a ser isso, professor? A gente vai tratar na aula de hoje a ocupação pré-histórica do território que no futuro deu origem a Pernambuco. Vamos falar então, basicamente, sobre o povoamento desse território. Você já percebeu que a nossa temática da aula de hoje fala sobre a pré-história. Certamente você já estudou a pré-história. Você se lembra da sua professora lá na 5ª série que falava sobre a pré-história. Vamos refrescar a memória? O que vem a ser pré-história? Olha, pessoal, denomina-se pré-história o período compreendido entre o aparecimento do ser humano na face da Terra ou dos hominídeos, que seriam os ancestrais dos seres humanos, até o advento da escrita. Aí você pode se perguntar, mas professor, peraí, pré-história então não é história? Olha, não é bem por aí. O conceito pré-história surgiu lá no século XIX, quando a ciência, quando a história estava se consolidando enquanto ciência. E lá naquela época havia uma grande influência da doutrina positivista, criada pelo filósofo francês Auguste Comte. Então nós podemos dizer que esse conceito pré-história, ele está, digamos que, com uma certa visão preconceituosa em relação a esses povos, dizendo que esse período não seria uma história propriamente dita, porque se o homem não era detentor da capacidade da escrita, ele não poderia deixar registros. Hoje essa visão é contestada. Os historiadores, de uma forma geral, acreditam que onde exista a humanidade, existe também expressões de cultura e, por extensão, existe história. Ou seja, todos somos produtores de história. E os nossos ancestrais que habitaram o território que hoje denomina-se Brasil, o território que hoje é Pernambuco, também produziram história. É isso que a gente vai tratar nessa nossa aula de hoje. A pré-história, moçada, de uma maneira tradicional, ela pode ser dividida em 2 períodos, basicamente. O Paleolítico, também conhecido como Idade da Pedra Lascada, que seria a fase mais anterior da pré-história e mais extensa também, fase em que o homem não era produtor de seu próprio alimento, vivia basicamente de atividades extrativas, como a caça, a pesca,
a coleta de frutos, de raízes. E o outro período que compõe a chamada pré-história denomina-se Neolítico ou Idade da Pedra Polida, que é justamente a fase na qual o homem passa a ter fontes mais seguras de alimentação, fontes mais estáveis de alimentação necessárias para a sua sobrevivência, que é justamente o período em que vai acontecer o desenvolvimento da agricultura e também a domesticação dos animais. Em se tratando especificamente de pré-história brasileira, porque veja bem, a pré-história, de uma forma genérica, seria o período compreendido entre o aparecimento dos hominídeos, isto é, dos ancestrais dos seres humanos, até o advento da invenção da escrita. Em relação à história do Brasil, nós temos também uma pré-história. Só que a sua datação temporal, e isso é muito importante, é um pouco diferente. Então, o que seria a pré-história brasileira? Seria o período compreendido entre o povoamento do território brasileiro e a chegada dos colonizadores portugueses. Portanto, a fase que vai do aparecimento dos primeiros grupos humanos no território que posteriormente seria conhecido como Brasil, até 1500, que é a data cronológica em que chegam os portugueses para darem início à colonização do Brasil, à exploração econômica desse território, toda essa fase denomina-se pré-história brasileira. É também um período histórico anterior ao advento da escrita. Quando os europeus chegaram ao território brasileiro, os povos que habitavam esse território, os ameríndios ou os indígenas brasileiros, não conheciam a noção da escrita. Portanto, moçada, para que a gente possa entender, a pré-história brasileira é todo o período de formação humana nesse território até a colonização. Vai até 1500. Toda essa fase de povoamento do território brasileiro até o início, a chegada dos portugueses a esse território e sua posterior colonização é chamado de pré-história brasileira. E por extensão, é claro, a pré-história de Pernambuco está inserida na pré-história brasileira. E para que nós possamos compreender de uma maneira inteligível a pré-história pernambucana, a ocupação pré-histórica, pré-colonial de Pernambuco, se faz necessária a compreensão da pré-história brasileira. Legal? Bom, primeiro ponto que é fundamental para a nossa compreensão nessa nossa aula, que é o quê? As hipóteses acerca do povoamento do território americano. Diversos especialistas, diversos cientistas se debruçam no estudo da chamada pré-história brasileira, a pré-história americana, pré-história de Pernambuco também. Arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, historiadores buscam compreender, através de intensas pesquisas científicas, de que maneira vivia o primitivo habitante desse território. E aqui, esse termo primitivo que eu usei não tem nenhuma conotação pejorativa. Se refere aos primeiros habitantes do território que hoje conhecemos como Brasil. Bom, existem várias hipóteses que buscam explicar de que maneira que se deu o povoamento do continente americano. E uma certeza esses estudiosos têm. Se bem que se falar em certeza em
ciência é uma coisa um tanto quanto difícil, né? A dúvida paira no ar a maioria das vezes. Mas antropólogos, arqueólogos, historiadores têm uma convicção, a de que o homem americano não é autóctone, ele é alóctone. Professor, peraí, fala direito aí esses termos, explique esses termos, por favor. Bom, o que eu disse é que os especialistas têm essa conclusão de que o homem americano não é natural do continente, não é nativo do continente, não surgiu no continente americano, ele veio para o continente americano através de sucessivas migrações. Migração de caçadores-coletores. Temos, então, duas hipóteses principais que buscam explicar o povoamento do continente. Olá, meus amigos! Gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Se você gostou, se você quer continuar assistindo essa videoaula até o final, quer fazer o nosso curso completaço e super atualizado para o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, convido você a acessar nosso site, o site lacconcurso.com.br. Lá tem um curso completaço para este concurso pós-edital. Olha só, meus amigos, nosso curso completaço, o investimento é apenas de 10 mensalidades de R$20, prazo de acesso de 100 dias. Durante esse período você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Nós acreditamos muito no nosso curso, acreditamos muito na nossa prestação de serviços, que ano passado e o começo desse ano, nós já lançamos 4 turmas pré-editais. Claro, com a publicação do edital, nós lançamos agora a turma pós-edital. E nós teremos, confirmado, já está disponível para vocês aí, 3 turmas pré-edital. Aliás, pós-edital. Turma 1 começa dia 21, que é o nosso Personal Coach. Esse Personal Coach é o estudo e regime de metas, na qual você vai ter todos os dias uma meta de estudos e pode ter certeza, se cumprir essas metas, lá no dia da prova, no dia 29 de maio, você estará competitivo. A turma 2 começa no dia 11/4 e a turma 3 no dia 25/4, é a nossa turma de reta final. Você pode se matricular nesse exato momento que nós já antecipamos a primeira semana de aula para vocês. Pode vir, pode estudar conosco, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá certo, meus amigos? Um forte abraço, eu fico com Deus e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.